integrado, hoje tem o etanol como parte dos seus produtos, tem a sinergia, tem toda a força de marca, a força de varejo desses negócios de distribuição de petróleo, hoje com etanol no seu portfólio absolutamente incorporado. Então, você hoje consegue ter no Brasil um nível de emissão por BTU vendido muito menor do que no resto do mundo. E as empresas têm, Petrobras e as outras empresas de distribuição de petróleo no Brasil, têm hoje este negócio de etanol absolutamente incorporado. Se a gente imaginar que o mundo vai, daqui a alguns anos, ser inteiro de carros elétricos com bateria, a gente teria que resolver um problema sério, que é o que fazer com os dutos, com as bases, com os postos de gasolina, com todo esse sistema já montado para o etanol. E montado para o combustível. Então, no final das contas, o etanol e o biodiesel também, eles têm um complemento absolutamente claro e absolutamente direto com esses negócios de petróleo. Aí, falando um pouquinho da Cosan, porque eu acho que a Cosan é a empresa que fez o caminho inverso, né? Então, a gente, olhando isso, falou, calma lá, eu acho que faz sentido a gente se integrar verticalmente e, dado que a gente tem uma estratégia muito clara de consolidação da indústria sucroenergética, e vontade de crescer através de greenfields e brownfields também, a gente falou, faz muito sentido a gente capturar essas sinergias com mais velocidade, tentar olhar tendo essa visão clara, vamos acelerar o processo. E fizemos essa aquisição recente, que começamos a administrar a ESSO Brasileira de Petróleo, no nome de Cosan Combustíveis Lubrificantes, que integrou absolutamente a empresa líder de etanol no Brasil, etanol e açúcar, de produção, e com a empresa entre as 5 líderes na distribuição de combustíveis no Brasil. E aí, indo um pouco em exemplos mais diretos, né, isso já permite com que a gente já foque claramente a utilização de 100% dos fluxos de derivados de petróleo com retorno de etanol para os locais de base, locais de consumo de etanol mais próximos aos centros urbanos, né? Isso é uma coisa que já é feito por todas as empresas no Brasil. Obviamente, quando você tem um foco mais claro e integrado, isso pode ser maximizado. Também existe uma clara sinergia e um grande potencial de melhoria de custos logísticos na parte de cabotagem, né? E esse sistema de cabotagem ele tem muita sinergia com o sistema de exportação de etanol no Brasil. Então, o movimento do interior para a costa, que vai ser um movimento cada vez mais desenvolvido com dutovias e trem, ele tem uma sinergia clara do etanol de exportação com o etanol para o sistema de distribuição brasileiro. Porque, no final da história, a mensagem é que nós vamos cada vez mais exportar e exportar muita energia limpa. Então, esse mesmo modelo é um modelo que está começando a acontecer nos Estados Unidos, é um modelo que, em teoria, deve acontecer no resto do mundo, e a gente deve ver as empresas petrolíferas, quando reconhecerem claramente que tem que diminuir o seu footprint de carbono, se elas puderem escolher, elas vão tentar escolher biocombustível com a maior velocidade possível, porque as alternativas remanescentes têm muito mais impactos nos seus negócios. No final, Plínio, eu tentei já começar ajudando você na gestão de tempo, tá? Então, eu fiz a apresentação um pouco mais rápida. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Marcos. Muito interessantes as informações que o senhor trouxe. Gostaria de registrar aqui que a Cosan, atualmente, se não me engano, tem uma capacidade de moagem de em torno de 60 milhões de toneladas de cana. É o maior grupo sucroalcooleiro do Brasil e energético, está entrando firme também na energia elétrica, né, de cana. E, para se ter uma ideia do que isso representa, é quase 2 Austrálias, que é o 3º país exportador de açúcar do mundo, em termos de moagem, capacidade de moagem. Então, eu acho que foi um marco essa entrada da Cosan na área de distribuição, com a aquisição dos ativos da ESSO aqui no Brasil. ESSO, que é a maior empresa de petróleo do mundo, até hoje. Então, muito importante essa visão que o Dr. Marcos trouxe.
Assim como é importante também, quero lembrar aqui, a presença do Dr. Dornelles, que é uma das pessoas mais enfronhadas com a área de planejamento energético aqui no Brasil, e que vai trazer a sua visão. Assim como é muito importante a presença do presidente da Petrobras Biocombustível, ministro Miguel Rosseto, que, sendo da Petrobras, traz consigo a responsabilidade de quem está participando de um programa de investimentos de 174 bilhões de recursos que serão investidos na área de energia até 2013, parte deles nessa área de biocombustível. E também a presença do nosso amigo Mário Lindenheim, que há poucos dias a sua empresa, a BP Biofuels, anunciou investimentos de $1 bilhão em combustíveis renováveis aqui no Brasil. Então, esse é um painel, como eu disse, bastante interessante, e a gente vai prosseguir, então. Antes de prosseguir, eu quero lembrar que nós vamos ter o nosso período de debates. Vocês receberam formulários específicos e vocês poderão encaminhar suas questões à mesa, por escrito e com identificação, sinalizando às recepcionistas da plateia. E as perguntas que não forem eventualmente atendidas serão repassadas aos palestrantes, que, dentro do possível, responderão via e-mail. Então, eu gostaria de convidar agora o Dr. Ricardo Dornelles para fazer a sua apresentação. Obrigado. E obrigado, Marcos, pela economia de tempo. Bom dia. Eu já começo pressionado pelo tempo, né? Já que meu antecessor economizou tempo, eu vou tentar fazer o mesmo também. Bom, o painel é sobre se o etanol é uma alternativa à indústria do petróleo, às empresas petrolíferas. Então, eu tentei encadear a apresentação, tá? Começando pela matriz energética nacional e a matriz energética mundial, onde são dados absolutamente conhecidos de vários, daqui, de apresentações anteriores, mas mostra claramente, tá, que o Brasil tem das grandes economias mundiais, é certamente o país que tem a matriz energética mais renovável. Comparado ao resto do mundo, é uma diferença bastante significativa, 46% contra 8% ou 9% dos países desenvolvidos. Grande parte desse resultado, uma parte significativa desse resultado, resulta da implementação do programa do PROALCO, Programa Nacional do Álcool, em 75, que ao longo desse período, de 75 até aqui, trouxe esse resultado para o país. A linha superior ali mostra toda a demanda de combustíveis veículos ciclo Otto, a linhazinha preta, a produção de gasolina. Portanto, esta área verde representa o que o etanol trouxe de economia em termos de barris equivalentes de petróleo, tá, para o Brasil, 921 milhões de barris equivalentes de petróleo. E, ao mesmo tempo, mais de 850 milhões de toneladas de CO2 evitadas pela utilização do etanol. Bom, esses são dados muito claros, muito transparentes, conhecidos, mas que retratam efetivamente o que o etanol representa para uma indústria de combustíveis, portanto, o que representa, tá, um potencial amigo ou um potencial inimigo da indústria do petróleo, que eu vou tentar responder no final. Bom, o contexto energético mundial, estamos aí numa crise, tá? Os 3 primeiros itens aí se referem basicamente à questão da crise econômica mundial, por quanto tempo, há recessão, em que regiões do mundo, mas o fato é que essas perguntas elas não se alteraram, tá, significativamente em função da crise. São cenários, tá, de longo prazo, onde ainda existe uma forte dependência de recursos não renováveis, ainda existe um mercado energético altamente concentrado, baseado em petróleo, baseado em combustíveis fósseis, e uma necessidade cada vez mais premente, tá, de se trabalhar na busca de alternativas para as questões das mudanças climáticas. Nesse tempo, em novembro do ano passado, o governo fez a Conferência Internacional de Biocombustíveis aqui em São Paulo. Ela está intercalada entre a primeira versão do Ethanol Summit de 2007,
a Conferência de Biocombustíveis, agora o Etanol Summit 2008, 2009, o que mostra claramente a importância e a relevância que o tema dos biocombustíveis trazem para a indústria de energia como um todo. Há 3 anos atrás, 4 anos atrás, tínhamos alguns eventos esparsos de energia que abordavam biocombustíveis. Hoje, se bobear, a gente deve ter, por mês, uns 8 eventos de biocombustíveis ao longo do mundo inteiro, né? Então, essa é uma mudança drástica do que houve. Aqui, a apresentação vai ficar disponível, mas tem algumas das principais conclusões da reunião de novembro, que é: os biocombustíveis são, sim, uma alternativa importante para a segurança energética dos países. A dependência de fontes importadas aumenta a vulnerabilidade dos países, em especial os países em desenvolvimento. Os biocombustíveis podem beneficiar tanto os países produtores como os países importadores de biocombustíveis, já que haverá uma diversificação da sua matriz energética. Há as evidências de que a demanda por combustíveis limpos e baratos ela é ilimitada. Tá? A sociedade clama por uma necessidade de se produzir, consumir combustíveis mais baratos, mais limpos. Que as tecnologias atualmente disponíveis permitem uma adição de 10%, uma substituição de 10% de etanol em toda a gasolina do mundo. A inclusão dos biocombustíveis na matriz energética demandam mudança de paradigma de políticas públicas. Por fim, que a falta de apoio político no plano internacional é um dos principais empecilhos ao desenvolvimento do mercado de etanol em larga escala, em escala mundial. E, por fim, que os biocombustíveis não são só do ponto de vista de energia, tá? Eles são, sim, uma alternativa energética importante, mas também tem outros fatores externos à energia, propriamente dito, tá? De muita agregação de valor, de muita criação de emprego, criação de cidadania, em especial aos países desenvolvidos. Obviamente, todas essas conclusões não estão afetas, não foram tiradas olhando apenas a questão da indústria do petróleo. Essas são as percepções, tá, de um grande evento internacional, tá, com 92 países, com diversos tipos de interlocutores, tá, que se manifestaram nesse evento. Obviamente, a indústria de petróleo, como uma indústria extremamente organizada, extremamente capaz, extremamente empreendedora, está acompanhando, passo a passo, cada um desses movimentos. Tá? E quais são esses movimentos? Aí eu volto à questão do Brasil, onde tivemos, no auge do pró-álcool, tá, efetivamente, em termos de barril equivalente, um consumo de álcool maior do que de gasolina, mas hoje, como o Plínio disse, estamos quase em 50%, tá, do consumo de álcool em barris equivalentes de petróleo. Nos anos de 90 a 2008, este é um cenário volumétrico da participação do etanol. A gente sai aí da ordem de 11,5 para 22, ou seja, a gente quase dobrou em volume a participação do etanol na matriz de combustíveis veiculares no Brasil. No entanto, em termos percentuais, a gente está mais ou menos no mesmo tamanho do que há 30 anos atrás, da ordem de 25% a 30%. Tá? Agora, então, em 30 anos o pró-álcool não fez nada? Não, fez sim. Tá? Ele conseguiu manter, desenvolver uma indústria, aumentar a produtividade, aumentar a competitividade dos produtos e culminou, no caso do Brasil, que também é um caso que está se expandindo em outros locais do mundo, tá, com a tecnologia Flex, que efetivamente trouxe uma mudança geral de paradigma para a indústria do petróleo. Aqui sim nós temos, de fato, um viés, tá, que faz com que a indústria do petróleo veja o etanol, tá, como um vetor que deve ser observado, tá, seja, como eu disse no início, pelo olho amigo ou pelo olho inimigo da indústria do petróleo. As alternativas de